Olá, meu nome é Fábio Checaira, eu sou um dos membros da Rede de Argumentação das Américas, ou ANA, na sigla em inglês. Hoje eu vou conversar com o professor Narbal Fontes. Professor, por favor, se apresente para os nossos espectadores. Obrigado, Fábio, pelo convite. Agradeço a Ana também. Eu tenho mestrado e doutorado em filosofia desde do início das minhas pesquisas de pós-graduação. Eu já tinha um interesse pela retórica, a retórica de Rousseau, o autor com quem eu comecei, né, assim, a me interessar pela pesquisa, mas eu migrei para o Kant e tal, mas aquela semente de preocupação com a retórica e a argumentação sempre se manteve. E fiz pós-doutorado no exterior, nos Estados Unidos e no Canadá. E a última oportunidade, eu tive a chance de estudar com o professor Eduardo Chiapa, do MIT, que é um nome bastante assim, conhecido dentre as teorias da argumentação, do estudo da retórica, da história da retórica. Ele é um autor muito interessante porque ele resgata uma tese do surgimento da retórica vinculada a uma criação de Platão, né, Protágoras em Logos. Ele propõe essa tese que o Platão é que teria criado, cunhado esse termo retórica, e isso é muito interessante, né, e explica muita coisa, por que o termo retórica não apareceu no século V, só apareceu no século IV. Então, essa discussão, realmente, quando eu tive contato com esse texto, foi assim, muito impactante nas minhas pesquisas. E então, eu fui estudar com ele em 2019, e a minha formação, basicamente, eu sou graduado esqueci de dizer, eu sou graduado em Ciências Sociais e Jurídicas pela Federal do Rio, e tive esse interesse pela argumentação e pela retórica e no âmbito da filosofia. Minhas pós-graduações são em filosofia. Entendi, Narbal. Hoje você dá aula na Universidade Federal da Paraíba, é isso? Isso, no departamento de filosofia, mas dou aula também na pós-graduação em filosofia, mestrado e doutorado, e dou aula também na pós-graduação em ciências jurídicas, também mestrado e doutorado. Entendi. Então, pelo que você disse, Narbal, o seu interesse pela retórica começou relativamente cedo, né? Você, é, logo na graduação, então, você teve algum contato com isso? Ou foi um contato muito breve e o interesse só se desenvolveu mesmo mais tarde no nível da pós-graduação? Na verdade, eu tive contato com a retórica de Rousseau do Bento Prado Júnior, extraordinário, e isso me chamou alguma atenção, mas eu tinha muita desconfiança, porque esse ranço, né, platônico que a gente traz da nossa formação, e a gente sempre desconfia, quando a gente fala retórica, a gente tem essa tendência a ter um certo preconceito. Eu tive esse preconceito. Quando o professor Danilo Marcondes, da PUC do Rio, sugeriu o resgate, a relegitimação do ensino sofístico, não é? Sobretudo pela pena do Chaim Perelman, eu fui ler Perelman, o Tratado da Argumentação, e eu tinha uma impressão, na época, isso na década de 90, que o Perelman caía num casuísmo. Eu cheguei a colocar isso no meu texto, na minha dissertação, que ele ia acabar caindo num casuísmo. Mais tarde que eu fui ler Perelman com mais vagar, eu fui compreender que a proposta, na verdade, desses autores, Perelman inclusive, do próprio Stephen Toomey, é uma revisão da própria noção de racionalidade que existe por detrás dessas reflexões. Então, isso é muito importante. A gente precisa entender que racionalidade ou razão não é necessariamente subsunção, ou seja, subsumir uma premissa menor a uma premissa maior e chegar a uma conclusão necessária. Existem outras formas de se raciocinar, notadamente pelo viés dialético, né? E dependente, portanto, de uma adaptação a uma audiência específica. E essa forma de racionalidade dialética, como pensou Aristóteles, é que me escapava antes, na minha formação mais tradicional. Quando eu abri para essa possibilidade, que eu, de fato, me interessei pela retórica e pela argumentação. Entendi. Deixa eu aproveitar esse gancho, Narbal, e perguntar para você.
Se te pedissem uma definição objetiva do que é um bom argumento, como é que você responderia essa pergunta? Essa pergunta é muito interessante, Fábio. Obrigado. Na verdade, talvez seria mais dependente, essa pergunta ficaria dependente de a gente perguntar o que é, afinal de contas, retórica. E a gente tem uma miríade de definições de retórica. O Aristóteles talvez tenha conseguido fazê-lo de uma forma muito convincente, como você mesmo pergunta, que a retórica é a arte de encontrar em cada contexto concreto o que é mais persuasivo. Mas o que é mais persuasivo, ou seja, o que tem mais poder de convencimento, é aquilo que está em sintonia com os nossos pressupostos, ou com os pressupostos da nossa audiência. Então, o argumento é bom quando ele consegue espelhar os pressupostos da minha audiência. Ele aumenta a sua força persuasiva. Talvez você poderia me dizer, Narmal, mas por quê? Existe uma tendência, o que o Perelman chama de princípio da inércia aplicado ao âmbito da argumentação. A inércia é aquele princípio segundo o qual todo corpo tende a permanecer no seu estado de repouso ou movimento, sem força externa. Né? A gente tende a achar que as nossas opiniões, né, pressupostas, elas são verdadeiras. O Nietzsche diz isso, opiniões agradáveis, as nossas opiniões que são vistas como mais agradáveis, são vistas por nós como mais verdadeiras. Então, um bom orador, um bom retor, aquele que constrói um bom argumento, ele precisa estar atento a essas opiniões compartilhadas pela sua audiência, né, e procurar, na sua fala, espelhá-las, para preservar o princípio da inércia. É claro que isso não é possível de ser feito a todo tempo, mas pelo menos num primeiro momento, é interessante que se faça para que com o discurso você angarie algum ethos. Eu não sei se eu precisaria explicar o que é ethos, o que é logos, o que é pathos, talvez você possa explicar com mais vagar, mais precisão. Mas o ethos é aquele, é como o orador, o auditor percebe o orador, em termos de aceitabilidade moral, né, como define Aristóteles. Como é que ele, qual é a autoridade moral de quem está proferindo o discurso? O discurso pode ser o discurso oral, pode ser o discurso escrito, não tem problema. Mas se ele é, por exemplo, percebido como um desonesto ou um mentiroso, por melhor que sejam seus argumentos, provavelmente eles são falhos. Então, a força do argumento, ela precisa vir conjugada com argumentos interessantes, com um ethos interessante, que pode ser produzido no próprio discurso, né? E com a mobilização dos afetos também da forma adequada, que é o pathos. Tá? Essas são as 3 pistéis, ou seja, as provas retóricas. Então, quando é que o argumento é forte? Quando é que o argumento produz resultados interessantes? Quando ele tem pistéis apropriadas. Tá? É o pré-pon, né? É isso que é adequado a um momento específico. Não sei se eu consegui responder de uma forma interessante. Não, foi ótimo. Achei muito interessante a definição sintética, né, que você deu de bom argumento como aquele que espelha os pressupostos da audiência, né, a que o argumento se dirige naquele momento. Então, uma pergunta que eu acho que é natural, sobretudo para estudantes, mas se os pressupostos da audiência com quem você discute ou a quem você se dirige são pressupostos condenáveis, né? Se você está argumentando diante de fanáticos ou de pessoas que desafiam a sua integridade intelectual, né? Ainda dá para dizer que é bom o argumento que espelha os pressupostos de uma audiência tão problemática? Obrigado, Fábio. Pergunta também essa provocação muito, muito legal, que a gente pode aprofundar um pouco mais no que a gente disse antes. É claro que aquele que profere um discurso persuasivo diante de uma assembleia, de uma audiência nazista, provavelmente ele é um nazista, não é? Assim como aquele que profere um discurso persuasivo diante de cristãos, provavelmente é cristão, ele não vai ser um muçulmano, ou um budista, ou um ateu. O orador, quem possui o papel de elaborar o discurso, proferir o discurso, ele não está obrigado a persuadir todas as audiências. Eu posso me recusar a persuadir uma audiência com a qual eu não compartilhe dos seus pressupostos, não tem problema nenhum. Mas o importante, isso é raro, viu, Fábio? É raríssimo acontecer uma situação dessa. É só, como você mesmo disse, diante de fanáticos, diante de pessoas extremistas. E eu não sou um extremista, é claro que o meu discurso não vai ser persuasivo, e digo mais, você tem um mérito, né, de não proferir um discurso persuasivo nessas situações, claro, né?
Mas é sempre interessante, e aí a alma da retórica a gente pode talvez definir dessa forma, é sempre interessante você ter em mente que a partir de uma perspectiva retórica e argumentativa, talvez a gente pudesse explicar a diferença entre as duas, mas é você ter essa compreensão de que a partir de uma perspectiva não demonstrativa, ou seja, uma perspectiva argumentativa e retórica, o protagonismo não é do cara que fala, não é da pessoa que profere o discurso. O protagonismo é de quem vai te ouvir ou de quem vai ler o que você está escrevendo. É a ele ou a ela, né, que você deve se adaptar. Então, nesse sentido, retórica é discurso adaptado. Significa dizer, você parte do pressuposto que o protagonista nesse processo comunicacional como um todo é o interlocutor e não aquele que fala. Na demonstração, isso não ocorre dessa forma, porque, como eu imagino que quem está nos ouvindo vai imaginar, não é? A demonstração parte de premissas necessárias. Ou seja, ela parte de princípios auto-evidentes. Você não questiona um princípio auto-evidente, você o toma como verdade e raciocina a partir dele. Ele cumpre o papel de premissa maior. Então, a necessidade do seu ponto de partida é transferida para a necessidade da conclusão. Não há espaço para debate. Quando você questiona um princípio, você já o contingencia, já o contextualiza. Então, você já traz essa discussão para o âmbito dialético, ou seja, tópico e retórico. Tá? Ótimo, Narbal. Quase comecei a falar com o microfone fechado aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta um pouquinho mais ampla. Talvez essa pergunta, a resposta já esteja implícita no que você disse até aqui, mas eu acho que é bom explicitar. Por que você acha que é importante que a argumentação seja estudada de maneira sistemática e profissional nas universidades? Poxa, que pergunta. Fábio, você só está fazendo perguntas extraordinárias. De fato, Fábio, não há democracia sem argumentação. Não há democracia sem ensino da retórica. Porque a retórica, isso Aristóteles ensina também no Tratado da Retórica, o melhor antídoto contra a retórica é a própria retórica. Como diz o Aristóteles, é o médico que evita tomar o veneno. Por quê? Porque ele conhece, ele sabe o que é veneno e o que é remédio, né? A palavra em grego é fármaco, mas por ele conhecer o fármaco, por ele conhecer o que é remédio, o que é veneno, ele não vai tomar o veneno. É mais ou menos isso. Então, quando você conhece a retórica, você consegue evitar o uso manipulador da própria retórica. Como eu gosto de usar essa analogia, como o lutador de jiu-jitsu, que conhece jiu-jitsu e consegue se defender de um outro lutador de jiu-jitsu, porque você sabe quais as técnicas, quais os meios pelos quais você consegue subjugar o outro. O que acontece na história do pensamento, a ênfase que se deu com a metafísica, ao platonismo, etc., e o desprezo pela retórica? O que houve, na verdade, é uma valorização de uma única retórica contra a qual nós que não estudamos retórica, normalmente, ou argumentação, a gente não consegue identificar as estratégias retóricas e argumentativas dos discursos para justamente recusá-los, ou pelo menos resistir à sua pretensão de validade. Eu não consigo identificar quais as estratégias retóricas e argumentativas que você está usando. Então, há nesse processo de desprezo pela retórica uma relação de dominação, uma relação de poder, que a gente precisa desconstruir. Nesse sentido, eu preciso concordar com Platão e com Sócrates, né? A democracia se torna, né, uma demagogia, porque quem exerce o poder não é o povo, só o povo aparentemente, porque, na verdade, quem exerce o poder é quem tem, né, o domínio da arte de manipular o discurso, né, e torná-lo crível, né, ou seja, dotá-lo de uma força persuasiva. O Chapa tem uma tese que eu acho interessante, que o bom argumento é uma mostração, é mostrar. É como se eu tornasse evidente, não é, aquilo que me interessa. Então, o meu interlocutor vai tomar como algo dado, né, como um verdadeiro, aquilo que me interessa, que corresponde aos meus interesses, muitas vezes subterrâneos e escusos. Então, nesse processo, não há que se pensar em democracia
sem o ensino da argumentação, sem o ensino da retórica, sem o ensino do debate. Você vê, por exemplo, como é que os americanos o fazem. Eu vi nos Estados Unidos competição de debates, debates, né? Desde da primeira fase da escola até a universidade, vi no Canadá também, competição de debates na universidade, as pessoas levam muito a sério. Por quê? Porque, na verdade, elas estão aprendendo a pensar. Em última instância, aprender a argumentar é aprender a pensar. Entendeu, Fábio? Na faculdade de Direito da UFRJ, Narbal, eu vejo algum interesse nisso, na formação de grupos de debate. Você encontra isso também na filosofia? Ou, eu não sei se fora do Brasil, mas no Brasil também você já vê iniciativas desse tipo? Porque eu não conheço, pelo menos não aqui onde eu estou. A gente tem tentado, né, instituir a própria retórica como uma disciplina, pelo menos aqui na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba. Então, o aluno da filosofia, ele já estuda retórica como uma das disciplinas do quadro de formação. Na UFPE também existe esse interesse, né? Em outras universidades, a Universidade Federal de Minas também tem essa preocupação, mas o fato é que não se pode imaginar um aluno se formando, né, em filosofia sem passar pelo ensino, pelo estudo da argumentação e da retórica. Eu faço um breve parênteses. Eu estive em 2019 no MIT, uma das instituições de ensino mais importantes do mundo, né? E eles lá têm o RAP, né? O Writing Rhetoric Argumentation Program, programa de escrita, retórica e argumentação, pelo qual, por esse programa, todos os alunos do MIT passam. Então, o aluno está estudando física, o outro está estudando química, o outro está estudando, não sei, outra biologia, ele está estudando outras coisas, mas eles precisam passar pelo RAP. E eu fui entrevistar a coordenadora do RAP, né? E é extraordinário. Eles estudam isso que a gente está estudando aqui. Eles estudam Perelman, estudam Stephen Toulmin, estudam Burke. Eles colocam os alunos para estudarem, porque é esse processo de ensino da argumentação que vai forjar lá na frente não só o bom profissional, mas o cidadão participante, né, do jogo político. Narbal, você tem uma ligação importante com a Sociedade Brasileira de Retórica, né? Eu não sei como é que está a situação da sociedade em tempos de pandemia, isso afeta, né, a operação de várias organizações desse tipo, mas você é atualmente o presidente da sociedade ou está em fase de transição? Como é que está isso? Sim, Fábio, nós fundamos a sociedade, nós e outros colegas, nós somos sócios fundadores da Sociedade Brasileira de Retórica, e eu fui presidente em 2019, 2020. Por causa da pandemia, não conseguimos realizar o nosso congresso, que é de 2 em 2 anos, seria em 2020, mas em virtude da pandemia a gente não pôde realizar. E eu continuei como presidente agora até 2 semanas atrás, e agora quem assumiu foi o professor Roberto Vu, da Universidade do Paraná. Agora, a sociedade ela tem atuado muito na publicidade das pesquisas em retórica, né? E a gente conseguiu instituir o que a gente chama de jornadas duplas. Está no YouTube, se você procurar Sociedade Brasileira de Retórica, você vai ver lá jornadas duplas, que tem inspiração em Protágoras, de Só e Logóide de Protágoras, e essa preocupação em você apresentar duas perspectivas do mesmo tema. É essa dubiedade, essa ambiguidade sobre um determinado tema que suscita a questão retórica e a questão argumentativa. Basta lembrar aquela frase do Aristóteles, quem já leu vai lembrar, que ele diz assim: o que é próprio da argumentação é o que é assim, mas que poderia ser diferente. Ou seja, a ambiguidade, na verdade, a possibilidade de ser de outra forma, é que é o próprio do campo argumentativo. Então, a boa retórica, a boa argumentação, na verdade, traduz uma desambiguização da opinião. Quando eu uso a retórica de uma forma muito bem usada, né, eu desambiguizo, pelo menos aparentemente, não é, a questão. E aí o meu interlocutor percebe aquela questão como se não existisse outra possibilidade. O meu interlocutor que estuda retórica, estudou retórica, conhece a argumentação, provavelmente vai ambiguizar o meu esforço em desambiguizar
a questão e, portanto, vai perdurar, a questão vai perdurar enquanto uma questão, né, de muitas faces. Bom, uma característica interessante da retórica é que ela é, acho que, muito naturalmente interdisciplinar ou multidisciplinar, né? Então, se você acessa um site de uma associação de filosofia, normalmente todos os membros são filósofos, né? Pode ter um ou outro curioso de outra área, mas se você acessa o site da Sociedade Brasileira de Retórica, você vai ver que há participantes de diversas áreas, né? Há pessoas da filosofia, do direito, de letras, comunicação, psicologia, e assim por diante, né? Você acha que essa é uma característica central da retórica e que, portanto, é importante que pessoas interessadas em retórica tentem estabelecer algum tipo de diálogo com colegas de outras unidades? O que você pensa sobre isso? Com certeza. Na verdade, a questão aqui, viu, Fábio, se você me permite fazer uma breve digressão, é a questão da ontogramaticalidade. A relação entre a linguagem e a própria constituição do mundo. A própria linguagem se constitui a partir da retórica, a retoricidade da própria linguagem. E o próprio mundo depende da linguagem. Então, na verdade, a gente vive imerso na retórica. O mundo é retórico, o mundo é argumentação, tudo é argumento. O que, na verdade, você vê na sociedade, na SBR, e é muito interessante, viu, Fábio? Eu aconselho a todos, se puderem participar dos congressos de retórica, que você vê essas outras áreas que, em geral, a gente não tem muita familiaridade, pelo menos eu não tenho, mas, por exemplo, retórica e música, extraordinário como determinados acordes podem mobilizar o patos, né, que é um dos pistéis, uma das pistéis lá de Aristóteles, uma das provas da argumentação, são as emoções. Então, determinados acordes musicais produzem determinadas disposições para ouvir ou indisposições para ouvir, né, um discurso qualquer. É o papel que a música faz, por exemplo, uma trilha sonora faz, por exemplo, num filme, né, que pode te aterrorizar, no caso de um filme de terror, pode te dar esperança num filme mais romântico e assim por diante. Mas é pura e simplesmente a ação da música sobre a afetividade, as emoções humanas. Isso é extraordinário. Turma que estuda isso é retórica e música. A arquitetura também, turma que estuda retórica e arquitetura, né, também é extraordinário, um campo gigantesco, também não é a minha praia. Retórica e literatura, retórica e filosofia, retórica e direito, e assim sucessivamente. Não há uma única área do saber humano que não possa ser compreendida ou repensada a partir de uma perspectiva retórica e argumentativa. Eu faço só uma breve digressão, mais uma, né? Só uma observação muito rápida. Quando a gente fala argumentação, quando a gente fala retórica, pode soar um pouco estranho para quem não tenha familiaridade. A retórica é o discurso lá que compõe, né, todas as teorias da argumentação. Quando a gente pensa em teoria da argumentação, a gente pensa uma argumentação isolada das outras provas retóricas. Lembre, os senhores, que as provas retóricas, elas são o argumento, o ethos, ou seja, o caráter de quem fala, e as emoções. Quando eu isolo essas outras duas e fico só com o argumento, eu tenho a teoria da argumentação. Pelo menos é assim que a gente, em geral, explica para os alunos. Mas a retórica, ela dá conta dessa argumentação mais dentro de um contexto propriamente emotivo, não é? E o discurso proferido por uma pessoa específica que tem um determinado ethos. Tem uma frase do Aristóteles que eu gosto muito de citar para os alunos e que explica bem o que é o ethos. Ele diz assim: o discurso de um homem probo, ou seja, de um homem honesto, ele deve exaltar a sua honestidade, mais a sua honestidade do que a exatidão dos seus argumentos. Porque o simples fato de ser probo, de ser honesto, já produz uma disposição persuasiva no seu auditório, extraordinária, né? Então, ele, tornando o seu argumento preciso, na verdade, ele vai semear em terreno fértil, não é pronto para recepcionar aquela fala. Então, a força do ethos é extraordinária, assim como a força do pathos, que está prevista no segundo livro da retórica, quem conhece a retórica das paixões, né? Arbal, eu tenho uma impressão, que eu queria saber se você compartilha, de que, embora o estudo da retórica seja muito importante para juristas, né,
saber argumentar bem é uma habilidade essencial para quem trabalha com direito. Apesar disso, a retórica é pouco estudada nas faculdades de direito no Brasil, menos do que nas faculdades de filosofia, letras, talvez até psicologia, não sei dizer. Na UFRJ, por exemplo, na nossa grade, não há nenhuma disciplina obrigatória sobre argumentação, há uma disciplina eletiva sobre argumentação, mas ela nem tem retórica no título. Eventualmente, algum professor que gosta, né, conhece a literatura retórica, fala sobre Perelman ou algo assim na disciplina, mas é muito incomum. Então, pelo menos no UFRJ, um estudante pode se formar sem nunca ter ouvido falar sobre retórica, que é muito esquisito. Você compartilha essa impressão de que a retórica é talvez subestimada pelos juristas no Brasil hoje? Compartilho, Fábio, você tem razão, infelizmente. Como eu disse, o estudo da argumentação, o estudo da retórica são fundamentais para se ter lá na frente posicionamentos críticos, né? E, portanto, cidadãos mais conscientes, teóricos, né, em geral, ou profissionais mais competentes, porque a crítica, Fábio, é a capacidade de revisitar os seus próprios pressupostos. Quando eu me mantenho no âmbito da demonstração, ou seja, não é argumentação, não é retórica, eu parto de premissas necessárias. Como essas premissas são necessárias, eu não preciso revisitá-las, né? Eu não preciso repensá-las. Agora, se eu estou no âmbito da argumentação, se eu estou no âmbito da dialética, da tópica e da retórica, eu preciso sempre me lembrar que os meus pontos de partida são frágeis. E na minha interlocução, o meu ouvinte ou o meu leitor podem colocar questões que me remetam à necessidade de revisitar os meus pontos de partida. A isso o Perelman deu o nome em 1949, ou seja, antes de 1958, da publicação do Tratado da Argumentação. Lá em 49 ele chamou de princípio da revisibilidade. Ou seja, eu preciso sempre partir dessa possibilidade permanente de estar eventualmente errado. Porque os meus pontos de partida não espelham necessariamente a verdade ou a necessidade, né? Então, essa possibilidade permanente de revisitar os próprios pressupostos, ela deveria ser ensinada para todas as áreas do saber. O direito não está excluído dessa gama de saberes que deveriam ter essa formação tanto retórica como argumentativa. Há que se lembrar, Fábio, que há alguns exemplos interessantes. A Federal de Pernambuco, a gente tem o professor Adeodato, que está revendo essa situação. O professor Lênio Streck também tem discussões interessantes no âmbito da hermenêutica, no âmbito da argumentação. A gente aqui também trabalha na pós-graduação e a retórica é um tema importante, né, para a gente, para os alunos. Então, a gente tem aí feito alguns esforços. Agora, não se compare, eu concordo contigo, por exemplo, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm graduação, mestrado, doutorado em retórica, né? Ou seja, a retórica é um saber que é autônomo, né? Um saber, vocês entram na universidade para estudar retórica. Eles têm uma importância, né? Eles dão uma importância extraordinária para esse campo do conhecimento. Infelizmente, a gente ainda está engatinhando. Narbal, sobre o que você está escrevendo agora? Qual é a sua pesquisa atual? Será que você encontra tempo com tantas atividades? Qual é a sua pesquisa atual? A gente publicou agora na revista Rector, da Sociedade Argentina de Retórica, uma pesquisa sobre o caráter pré-persuasivo da percepção. A oposição tradicional que se coloca é entre percepção e persuasão. O senso comum vê a percepção como uma percepção sempre verdadeira. Eu tenho uma percepção de mundo e essa percepção de mundo desvela a verdade do mundo. Mas nesse processo existe um elemento persuasivo, né, ou pré-persuasivo, que coloca a retórica, né, e a sua capacidade persuasiva nas origens do meu próprio acesso ao mundo. Isso é muito interessante. Então, a gente não pode pensar sem se comprometer com um campo pré-persuasivo. Essa pesquisa foi publicada, como eu falei, na revista Rector, e agora a gente está trabalhando atualmente a questão da retórica das massas, eu não tenho como explicar aqui muito rapidamente, e as suas relações com os direitos humanos. São esses processos, através da algoritmização, de
uma composição de mundo comum, né? O processo de massificação, que diminui a capacidade crítica dos grupos, das pessoas, por causa da internet. Eu estou pesquisando isso também, e estou ainda desenvolvendo uma pesquisa com o professor Chiappa, do MIT, como eu falei, sobre o que ele chamou de PCH, né, para Social Contact Hypothesis, que é uma hipótese de contato parasocial, e os direitos humanos também. Eu espero publicar as 3, a primeira eu já publiquei, mas essas 2 até o final do ano. Enarbal, então você já falou um pouquinho sobre a pesquisa atual e pesquisa futura também, eu imagino, mas você tem projetos diferentes que você gostaria de realizar no futuro, de que você já podia falar? Ou, se o seu objetivo nos próximos anos é dar seguimento a essa pesquisa que você está fazendo, há coisas que você gostaria de ver sendo pesquisadas na área de argumentação no Brasil? Temas que são pouco explorados? Obrigado, Fábio. Sim, tem muitas questões que ainda não são pesquisadas e a gente precisa pesquisar. Por exemplo, a questão relativa ao desejo. Ou seja, quando a gente pensa o desejo, eu preciso explicar isso, quando você tem filosofias do desejo, desejo é querer que não tem objeto querido, é querer sem objeto. É um querer em mim que me constitui, é constitutivo da minha própria consciência, mas que me joga no mundo sem me dar a esperança de satisfação. Como quis o Schopenhauer, por detrás de toda satisfação existe sempre o tédio. Por quê? Porque você não satisfaz desejo. Então, quando eu penso a partir do desejo, ou seja, não a partir da consciência. Porque quando a filosofia da consciência, as filosofias do sujeito, da mente, o mentalismo, filosofias do eu, etc., não se comprometem com esse outro pressuposto, que é o desejo. Então, quando você pensa a partir da filosofia do desejo, todos os nossos pressupostos são colocados, entre aspas, vamos dizer assim, em suspensão. Por quê? Porque é o desejo que é o mais originário em nós, o que coloca tudo em xeque, porque tudo pode ser fruto do meu caráter desejante. Quem fala dessas questões, a gente pode encontrar lá em Hegel, a gente pode encontrar em Schopenhauer, você vai encontrar em Kierkegaard, vai encontrar em Heidegger, vai encontrar em vários autores. Talvez o mais evidente dos autores seja o próprio Freud, que o Habermas chega a dizer que nós ainda nem sequer começamos a compreender Freud, diz o Habermas. É exatamente isso. A gente precisa pensar a partir dessa pressuposição do desejo, com essas características, na constituição da própria consciência. Então, a consciência, nessa perspectiva, ela é sempre tardia. E se como diz o Heidegger, toda a filosofia da consciência chega tarde com a sua pretensão de fundar. Por que ela chega tarde? Porque lá atrás você já tinha um desejo. Então, a partir dessa perspectiva e relacioná-la com a argumentação e com a retórica, eu acho que é uma discussão, ou seja, eu estou aqui fazendo essa referência entre retórica, argumentação e psicanálise. Né? A análise da psique, a quebra da constituição egóica. Né? O ego, na verdade, é só a ponta do iceberg, como diz o Freud. Então, pensar essas questões, eu acho que são temas aí que eu vou enfrentar para o futuro. E, naturalmente, as relações de poder, retórica e relações de poder, retórica e relações de dominação, também é um tema atrelado à noção de desejo. Mais um exemplo da interdisciplinariedade da retórica, né? Os seus interesses te levam para áreas que talvez sejam um pouco diferentes da sua área de origem, né, de formação. Eu imagino que você tenha colaboradores que talvez sejam da psicologia ou não, para essa pesquisa. Claro, a gente tem vários colaboradores, a gente tem professores da área da política, professores da área da psicologia, professores da área da literatura, da história. O próprio professor Chiappa é da área da comunicação, né? Então, a gente está... Professores da área do direito, né? A gente está publicando até o final do ano um livro sobre essas relações entre filosofia, argumentação, retórica, direitos humanos e tentar fazer essa articulação com várias perspectivas diferentes, com vários interesses diferentes,
com certeza. O ser humano, Fábio, o homem, né, o humano, é um homo retóricos. Antes de ser sapiens, né, ele é retóricos, como diz o professor Adeodato, eu gosto dessa expressão. O humano é um homo retóricos. A retórica, ela é constitutiva da própria humanidade. Tem uma frase do Theodor Fivék, né, que ele diz: para onde quer que eu olhe, eu sempre vejo a tópica. Eu posso parafraseá-lo: para onde quer que eu olhe, eu sempre vejo a retórica. Não estou me afastando do pensamento dele, eu acho que ele concordaria com isso. Uma vez que se há tópica, é porque há, logo em seguida, a retórica. A tópica é da onde a retórica parte, né? Nabal, você mencionou uma série de autores interessantes. Talvez a gente possa encerrar a entrevista com algumas recomendações de leitura. Para quem está começando a estudar retórica agora, na graduação ou na pós-graduação, existem alguns livros que você considera que são boas portas de entrada dessa área? Claro. E eu estou aqui indicando para alunos que estão, como você falou, começando, tá? Então, a gente teve, na tradição filosófica relativamente recente, alguns giros, alguns turns, algumas viragens, que é o linguistic turn. A gente tem outros, mas eu estou pontuando alguns. Linguistic turn é viragem linguística, a pragmatical turn é viragem pragmática, mas a gente teve na década de 50 e 60 a rhetorical turn, a viragem retórica, né? E um dos principais autores responsáveis pela rhetorical turn, a viragem retórica, foi, sem sombra de dúvida, o Chaim Perelman, com o Tratado da Argumentação de 1958. Esse texto é extraordinário, né? Um livro grande, um texto com mais de 600 páginas, mas ele é muito didático, ele explica perfeitamente o papel da demonstração, o papel da argumentação, como a tradição que o precedeu, né, partiu de uma supervalorização equivocada da demonstração em detrimento da argumentação, e nessa supervalorização da demonstração, como eu disse um pouquinho antes, existe um jogo de poder implícito aí, né, de querer deter a última verba, a última palavra. Eu estou demonstrando, então a minha palavra é a definitiva, eu tenho a verdade, você não tem, cala a boca e me escuta. Quer dizer, existe um processo de dominação nesse âmbito. É preciso lembrar o aluno, a aluna, que quando a gente fala de argumentação, a gente está falando de precariedade. Toda argumentação, diz o Pério nesse texto, toda argumentação é indício de uma precariedade. Por que isso é importante, Fábio? Porque se eu estou argumentando, eu estou partindo de pressupostos frágeis. Significa dizer que o meu interlocutor pode me contestar. E nesse sentido, argumentar em essência é dialogar. E dialogar é você se colocar em questão, você se tornar vulnerável diante do outro. Não há uma argumentação última, definitiva, seria uma loucura, porque sempre há a possibilidade, né, de você ter argumentações melhores que as suas. Então você precisa ter um posicionamento nesse sentido mais modesto. E isso está lá no Tratado da Argumentação. Outro texto também extraordinário, que não pode ser deixado para trás, é o texto do mesmo ano, curiosamente, do Stephen Toomey, né, Os Usos do Argumento. É um livro um pouco menor, mas com uma força extraordinária, também revolucionária. Apesar dele não falar de retórica, né, como diz o David Frank, ele vai dizer que Toomey também participa da viragem retórica, coisa que ele vai falar um pouquinho mais na década de 70, Return to Reason, outros textos, ele vai falar de retórica. Mas nesse primeiro momento, os usos do argumento não falam de retórica diretamente. Indiretamente, sim. Já que ele faz uma crítica, basicamente, ao que ele chama de paradigma analítico. O que é o paradigma analítico para Toomey? É essa supervalorização da demonstração. Ou seja, toda a filosofia que precede Perelman e Toomey supervaloriza a demonstração, né, e esquece do âmbito propriamente argumentativo. Né? Então, esses autores, se eu pudesse indicar alguns autores importantes, eu indicaria esses dois autores: Chaim Perelman, Tratado da Argumentação, Stephen Toomey, Os Usos do Argumento. Mas algum outro? Com certeza. O Kenneth Burke, Retórica dos Motivos, já é um texto um pouco anterior, mas extraordinário, 1950. Nesse texto, o Burke vai dizer algo que a gente vai ver em outros autores. Onde quer que haja persuasão, há retórica. E onde quer que haja sentido, há persuasão, diz o Burke. Significa dizer, qualquer discurso dotado de sentido
é um discurso, em última instância, retórico e, portanto, argumentativo. Tá? Outro texto também importante, na mesma década de 50, são os textos do Theodor Vivek, um autor alemão importante, que é o Tópica e Jurisprudência, que é o resgate da tópica. Como eu falei, a tópica é o primeiro momento da retórica. Inclusive, quando você faz a análise retórica, você começa pela análise tópica, ou seja, considerando os pontos de partida do discurso. Né? Isso é análise tópica. Quais os topos, quais os pressupostos, quais as opiniões, as indoxias com as quais aquele discurso está comprometido. Narbal, eu queria agradecer enfaticamente a sua participação, que vai enriquecer muito a nossa série de entrevistas da Rede de Argumentação das Américas, e espero que esse seja só o primeiro de muitos diálogos entre nós e entre as associações a que a gente está ligado, né? É importante que a gente se fortaleça nessa empreitada por valorizar o estudo da retórica, da argumentação por aqui, né? Obrigado mais uma vez, Narbal. Fábio, eu que agradeço e agradeço a todos aí. Obrigado.